Eu queria falar hoje, irmãos, quando o pastor me convidou para trazer a mensagem no dia de hoje, Deus colocou um tema no meu coração. Lendo, meditando a carta aos Hebreus, capítulo de número 12, eu queria que você abrisse Hebreus 12, versículo de número 28. Hebreus capítulo 12, versículo de número 28. Eu vou ler um versículo que vai ser a referência do nosso tema de hoje, amém? E se você puder, até anote esse versículo na sua Bíblia, faça de alguma forma como que ele fique no seu coração nos próximos dias, porque eu tenho certeza que algo especial vai nascer através dessa palavra. A palavra é a semente de Deus que tem que vir no bom coração, na boa terra, amém? E eu tenho certeza que o seu coração hoje é essa boa terra que vai receber essa palavra. Hebreus capítulo de número 12, verso de número 28, eu leio aqui na Almeida Revista Corrigida, diz assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e com piedade. Vamos ler mais uma vez? Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e com piedade. Feche os seus olhos um minuto. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade de falar aos nossos corações através desse texto. Que o Senhor tenha liberdade de se revelar ao teu povo. Abra os olhos do entendimento deles, ó Pai, para que eles possam verdadeiramente alcançar de Ti tudo aquilo que o Senhor tem a revelar nessa noite. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então Deus, Ele revela aqui nesse texto que nós já recebemos esse reino. Ele diz: pelo que tendo recebido um reino. Mas que reino é esse? É um reino que hoje está bom, forte, e amanhã vai ser um reino derrotado? Não. A Bíblia diz que o reino de Deus, o mesmo reino que João Batista, lá no Evangelho de Mateus, no início do livro de Mateus, ele dizia: arrependei-vos, que é chegado o reino. O mesmo reino que Jesus, quando comissionou os seus 12, em Mateus capítulo 10, ele disse que os discípulos deveriam ir de 2 em 2, anunciar a chegada do reino, curar os enfermos, libertar os oprimidos, fazer a obra de Deus. Esse reino, Deus, ele diz que ele já chegou para mim e ele já chegou para você. Esse reino nos pertence. E a Bíblia Sagrada diz o quê? Que esse reino não pode ser abalado. Na NVI diz que é um reino inabalável. Eu coloquei até como tema da nossa mensagem de hoje, um reino inabalável. Esse é o reino que Deus proporciona ao seu povo. Esse é o reino que Deus, Ele diz que me pertence e Ele diz que te pertence. O que verdade é, não existe nada pior para um povo do que viver em um reino que está abalado, em um reino que está destruído, em um reino onde ninguém tem confiança. Quando a pessoa mora e vive num reino dessa forma, é um caos social, é uma situação horrível. Estamos vivendo num tempo de hoje, ano de 2022, estamos vivendo um tempo de guerra, né? Todos estão assistindo, já passou de 80, chegou 90, não sei, dias onde a Rússia está combatendo contra a Ucrânia. Milhares de pessoas já morreram, civis, militares. Com a instabilidade que acontece, o que ocorre através disso? Você vê a migração, você vê pessoas se deslocando de um lado para o outro como loucas, deixando para trás família, deixando para trás amigos, deixando para trás tudo aquilo que conquistaram. Isso é horrível. Isso é algo horrível, que parte o coração. Ver cenas como vimos recentemente na televisão, né? Onde você via ali o pai entregando ali, dando um abraço na criança, e sabendo que talvez não veria mais
mais o seu filho, nem a sua esposa, nem os seus pais. O que dói o coração. Dói ou não dói? Mas todo o reino desse mundo está condicionado em um momento acontecer isso. Hoje está sendo na Ucrânia. Um pouquinho tempo atrás, vimos também uma cena horrível lá no Afeganistão, quando que o Estado Islâmico voltou a dominar, quando que as tropas americanas saíram, o Estado Islâmico voltou com o seu poder, e nós vimos ali, faz um ano e pouquinho atrás, o aeroporto de Cabul, onde tinham centenas, milhares de pessoas querendo fugir de uma nação, porque o governo estava abalado, porque não tinha mais domínio, a nação não tinha mais domínio. E automaticamente eles, vendo aquele sofrimento, milhares de pessoas querendo ir embora, querendo fugir, querendo abandonar a sua história para procurar esperança num outro lugar. Queridos, estou explicando um pouquinho para você entender, através desse pano de fundo, onde Deus ele quer chegar. Um dia você também estava numa terra devastada. Um dia você também estava num lugar de destruição, pecado, sofrimento, religiosidade, vivendo como uma marionete na mão dos seus dominadores. Mas a Bíblia diz que você não pertence mais a esse domínio. Voltando ao texto que lemos, pelo que tendo recebido, você já recebeu um reino que não pode ser, esse reino não pode ser abalado. Esse reino nunca será abalado. Amém? O que você tem que fazer se você recebeu esse reino que não pode ser abalado? Retenha, absolva a graça, o favor imerecido de Deus ao seu favor. Amém? Pelo qual agora sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e também com amém. Deus ele quer que você viva dessa forma. Quem crê nisso? Colossenses capítulo 1, verso de número 13. Colossenses, carta aos Colossenses capítulo 1, verso 13. O apóstolo Paulo ele diz justamente isso. Ele fala: Ele nos tirou da potestade, dependendo da tradução, do reino, da autoridade, das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você estava perdido, alguns nas drogas, outros servindo a espíritos, outros viviam em caminhos tortuosos, perdidos, e não estariam vivos se não fosse a misericórdia, a graça de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, você não precisou de pegar um avião hiperlotado, você não precisou entrar num navio ou num bote, como muitos fazem para fugir de uma nação que está devastada. Você não precisou de nada disso. Você levantou a mão e disse: eu aceito Jesus. E no mesmo instante, você foi transportado para o reino do amor de Deus. Como um filho legítimo, podendo desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem para cada um dos seus filhos. E não importa o momento do seu resgate, se você tinha 18, 12, 15, 20, 50, 70, não importa, você é tão merecedor como aquele que nasceu num berço cristão. Você é merecedor, se você foi resgatado, você é merecedor de todas as bênçãos que o Senhor tem para você. Isso é maravilhoso, queridos, isso é tremendo, amém? Só que não para por aí. Além de Deus, em sua infinita graça, tendo te transportado do reino das trevas para o reino dele, reino da luz, reino do amor, Deus ele nos comissionou a participarmos desse reino. Finalzinho da sua Bíblia, Apocalipse capítulo de número 5, versículo de número 9. Último livro da sua Bíblia, Apocalipse capítulo 5, verso de número 9. Diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto,
e com seu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes o quê? Reis e sacerdotes. Agora segurem o final do versículo. Ele disse que com o sangue de Cristo, Jesus, ele é digno de toda a honra e toda a glória, porque com o sangue dele, ele comprou para Deus homens, mulheres de todos os povos, nações, tribos, e Deus faz de cada um de nós reis e o quê? Então você não é, querido, um refugiado nessa terra. Então Deus, ele não te vê como aquele coitadinho refugiado que estava sofrendo numa terra devastada, e Deus fala assim: olha, vamos agora dar aquele apoio para aquele irmãozinho, porque ele ia morrer naquela situação. Não. Deus, ele te tirou da terra devastada. Deus estendeu a mão para você. Deus te transportou para o reino dele. E Deus enxerga você e a mim como reis e sacerdotes. Amém? Só que ele não para por aí não. Ele diz que ele te enxerga como reis e sacerdotes. E o final do versículo diz o quê? E eles reinarão sobre... Querido, Deus está dizendo: ele te resgatou, ele te amou, ele nos amou primeiro, nos tirou daquela situação horrível, colocou você na presença dele como filho, como herdeiro, e Deus está dizendo agora para mim e para você, queridos, Deus está nos comissionando para que possamos trabalhar, representar o reino dele aqui na terra. Seja aqui no púlpito, seja na sua casa, seja no trabalho, Deus confia em nós. Deus confia em cada um de nós. Deus nos vê com valor, queridos. Não importa aquilo que você está vivendo. Às vezes você está me assistindo através dessa transmissão, ou você está aqui sentado, você diz: não, mas eu não sou ninguém, que rei, sacerdote, eu sou nada, eu estou aqui porque eu estou sofrendo, estou doente, passando um momento horrível, preciso de socorro. Você caiu aqui dentro. Quem está vivo aqui, diga amém. Eu não vi, diga amém. Se você está aqui, Deus já te comissionou, Deus já te transportou, tirou você daquelas trevas horríveis, como disse o salmista, de um charco de lodo. Deus te colocou num lugar seguro, e Deus está dizendo: agora você é meu, mas não escravo, mas não é um serviçal qualquer, não. Deus está dizendo: agora eu faço de cada um de vocês reis e sacerdotes, e você vai reinar sobre a terra. Você vai reinar sobre a terra. O seu testemunho vai falar. A bondade de Deus na sua vida vai anunciar como Deus é grande, como Deus é forte, como Deus é poderoso. Amém? Mas não com o intuito de te oprimir e fazer de você um escravo. Não. Deus está dizendo: eu quero reis, eu quero sacerdotes, eu quero pessoas que, independente de onde elas forem, elas vão ter ali a sua representatividade, como um rei, dominando situações, assumindo responsabilidades, ajudando pessoas, como você foi sarado com as mesmas consolações. Diz a palavra que você também vai consolar outras pessoas, amém? E como um sacerdote, tendo livre acesso a Deus. E sem nenhum tipo de pedágio, queridos, sem nenhum tipo de obstáculos. Deus é contigo, Deus é comigo, Deus nos escolheu para isso, amém? Pastor, que legal, então quer dizer que eu estava perdido? Não estou mais, Jesus me encontrou, que legal. Então o reino dele é um reino bom, é um reino onde não pode ser abalado. Mas pastor, eu estou sendo abalado. Pastor, a minha vida está uma confusão tremenda. Pastor, eu não estou entendendo nada, eu estou perdido, sem saber para onde ir. Estou igual aquele refugiado que o senhor falou, num bote no meio do navio, no meio do oceano, sem saber se vou conseguir chegar em terra firme. Fica tranquilo, querido, Deus não falha naquilo que Ele diz. Se Ele diz que você pode ser esse rei, se Ele diz que você pode ser esse sacerdote,
esteja atento para o manual do reino. Esteja atento para o manual do reino inabalável, que Deus ele vai te dar a orientação certa para você acertar, vencer e glorificar o nome dele. Quem crê dessa forma? E eu pedi a Deus, quando cheguei nesse ponto da mensagem, meu Deus, me dá uma ilustração para que o povo entenda aquilo que tem, como o Senhor pode usar qualquer um de nós. Amém? E Deus me levou ao primeiro livro de Reis, capítulo de número 2. Vamos lá. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 2, é o finalzinho do reinado do rei Davi. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 2. Nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 1. Davi, todos nós sabemos, foi o segundo rei de Israel, e ele foi um rei segundo o coração. Ou seja, as atitudes de Davi eram tão boas, ele vencia, ele conquistava, ele adorava, que Deus ele fala, Deus não fala isso de outro homem. Não teve outro homem na terra que Deus ele diz, esse aqui era segundo o meu coração. Não teve outro rei em Israel que Deus pudesse dizer assim, olha, esse aqui, olha, era segundo o meu coração. Isso foi tão forte que nós conhecemos Davi dessa forma. Milhares de anos se passaram e nós entendemos Davi, um guerreiro, um adorador, mas um rei segundo o coração de Deus. Amém? E perto da morte de Davi, revelação de Deus, que o filho dele, Salomão, seria rei em seu lugar. E ele dá algumas orientações. Eu posso chamar aqui de alguns conselhos para ter um reino inabalável. Porque dependendo da atitude de você como rei que você tomar, você pode pôr tudo por água, né? Voltando para o exemplo de uma nação. Uma nação hoje pode ser forte e decisões erradas fazer aquela nação ser abalada. A nação pode estar no ápice assim de referência mundial, mas dependendo da atitude dos seus governantes, do seu rei, do seu presidente, tem inúmeras situações que podem abalar uma nação inteira. Vamos mais um exemplo? Perto da gente aqui, não tão longe, né? O que aconteceu com a Venezuela um tempo atrás? Milhares de pessoas atravessando fronteira, vindo para Roraima, aquela situação de desespero, né? Pessoas passando fome e tendo que fugir, porque senão morreriam de... Triste isso, muito triste. Decisões erradas, decisões equivocadas, amém? Então Davi senta com seu filho e lhe dá conselhos para que Salomão não tivesse um reino abalado, amém? E diz aqui, capítulo 2, primeiro livro de Reis, versículo 1, diz: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. E ele dá dois conselhos. Para aqui um pouquinho. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Eu vou para o caminho natural de todos os homens. Eu vou terminar minha carreira, Salomão. Meus dias estão chegando ao fim. E ele dá dois conselhos nesse versículo de número 2. Ele disse: esforça-te e seja o quê? Homem. Davi chega para Salomão e fala: Salomão, você quer ser bem sucedido? Você quer ter um reino inabalável? Você quer continuar aquilo que eu comecei? Então você vai ter que se esforçar. Quem quer reinar bem aqui? Você quer ser um bom rei, um bom sacerdote? Não é dormindo que você vai conseguir. Não é tudo aquilo que você põe a mão para fazer, desanimando. Tá difícil, eu vou parar, que você vai chegar a lugar algum. Se você quer vencer, você vai ter que aprender a se esforçar. Naquele momento que você pensa em desistir,
conforme o nosso pastor pregou há dias atrás, você vai ter que ter força para querer andar a segunda milha. Você vai ter que ter disposição para isso. Daquele dia que você fala, não vou levantar, não estou aguentando, não, mas hoje que eu levanto. Eu não vou mais orar por esse homem, cansei dele. Olha, tanto tempo, é naquela milha extra, é naquele momento que você vence o seu natural e entra no sobrenatural, que você se torna um rei inabalável, que não se abala, que não deixa o seu reino abalar, melhor dizendo, amém? Esforça-te. E além de se esforçar, ele disse para Salomão, seja o quê? Que ele tem que assumir responsabilidade. Você não pode continuar, Salomão, agindo como um menino. Até ontem você era o filho do rei. Até ontem eu passava e todos diziam, Davi venceu, Davi adorou, Davi fez, Davi isso. Agora, Salomão, eu vou encerrar minha carreira. Agora, Salomão, é com você. Olha para o seu irmão e fala, é o seu momento. Fala para ele, você pode fazer isso? É o seu momento de reinar, é o seu momento de romper, é o seu momento de agir como um rei e como um sacerdote. É o seu momento de livre acesso, de tomar decisões, de confiar que Deus está te ouvindo, acreditar naquilo que Deus te comissionou a fazer e romper, queridos. É o nosso momento, amém? Paulo, ele fala acerca disso, lá em 1 Coríntios capítulo 3, eu só vou citar rapidamente. Paulo, ele disse, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de... Eu não vou agir mais como menino, eu não vou mais agir como um filhinho do rei. Eu entendi que agora eu preciso de tomar atitudes de rei. Eu entendi agora que eu vou ter que aprender a me conectar com o meu Deus e tomar decisões certas para construir um reino inabalável. É o seu casamento que está sendo destruído. Deus, ele está dizendo, o seu casamento, sua casa pode ser um pedacinho desse reino inabalável. É a sua empresa que você está a ponto de fechar as portas, desesperado. Meu Deus, eu não estou conseguindo, eu não sei o que está acontecendo. Para, calcula, pensa, ora e fale com Deus. Senhor, o Senhor deu essa empresa na minha mão, só feche se o Senhor mandar. Me dá a orientação que eu quero vencer aqui, para a glória do teu nome. Meu Deus, eu tive 2 meninos, 3, ou que nem eu, uma menina. Mas agora eu perdi o controle. A minha casa está abalada, o meu reino está abalado. Eu não estou entendendo nada, eu não sei o que fazer. A minha vontade é de virar as costas e sumir e desaparecer. Não seja covarde. Deus está te chamando para te dizer: eu te tirei das trevas, te dei uma família, te dei um lar, para que o seu reino, que é o reino dele, seja inabalável. Amém? Salomão teve que entender isso. Seguindo a leitura, voltando para o livro de Reis, além de se esforçar, além de ser homem, atitude de homem, né? É isso que ele quis dizer com essa palavra. Ele diz: e guarda, versículo seguinte, lá no segundo 1 Reis, capítulo 2, verso 3, e guarda, seguindo, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardarem os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e para onde quer que te voltares. O reino dele é inabalável, é um reino de poder. Ele te chamou para que você seja nesse reino um rei, um sacerdote, que represente bem o nosso Deus aqui na terra, amém? E se você se esforçar, se você tiver atitude de maduro, de crente maduro, guardando o manual dele, que é a palavra, queridos, por onde quer que você for, por onde você passar,
por onde Deus te direcionar, ali vai ter prosperidade, milagre, bênção, o reino de Deus vai ser ali estabelecido. Você crê nisso? Salomão ouviu, quem está ouvindo? Salomão recebeu os conselhos, você também recebeu os conselhos. Só que conselho, se entrou no ouvido, saiu pelo outro, não adianta de nada. Você recebeu um ótimo conselho, você foi numa palestra, você participou de um congresso, você participou de uma conferência, né? Eu fui numa conferência, glória a Deus, amo conferência. Mas o que você tem feito depois da conferência? O que você tem feito depois do congresso? Depois da palestra? Você tem colocado em prática aquilo que você recebe? Você tem entrado de uma maneira, tem recebido aquele alimento e tem aplicado no seu dia a dia? Ou você entra, glória a Deus, maravilhoso, o palestrante, o pastor, na conferência, foi maravilhoso, foi tremendo, pastor William, fogo desceu, e você saiu como congelado? Aquilo que você recebe é para aplicar, queridos. Salomão ouviu tudo aquilo, amém? E Salomão, depois de ouvir tudo aquilo, Salomão ele é constituído rei. Vamos pular um pouquinho, o texto é longo, o meu tempo está resumido, hoje é dia de festa, mas segura só mais uns minutinhos. Vamos buscar para o capítulo 3 agora, vamos lá. A Bíblia diz que Salomão sentou no trono e de cara, o trono fortaleceu. Deus fala que Salomão amava o Senhor. E Salomão também sacrificava o Senhor. Sabe o que eu entendo com isso? Capítulo de número 3 mostra que Salomão tomou uma decisão. Ele entendeu, tudo o que aconteceu na vida do meu pai, não foi o bração dele não foi a cabeça, a mente dele. Tudo aquilo que aconteceu na vida do meu pai, ele conseguiu captar que aquilo era obra de quem? Eu não ouvi? Era obra de quem? Quem quer ir longe? Tudo o que acontece na sua vida, todas as experiências que você passa, todas as lutas, conquistas e até as frustrações, você tem que entender que Deus está no controle de tudo. Por que, pastor, que o senhor diz que Salomão chegou a essa conclusão? Porque logo no início do reinado de Salomão, 1 Reis capítulo 3, versículo 3, Deus diz que Deus amava Salomão, e Salomão sacrificava nos altos. Versículo de número 4, vamos ler o 4, diz assim: e foi o rei Salomão, a Gibeão, para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande, e 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Para aqui. Salomão recebeu o conselho do pai. O pai partiu. Salomão foi empossado rei de Israel, a nação referência de toda a região, um reino forte, um exército numeroso. Salomão, ele tinha como tesouro do reino tudo aquilo que era necessário para construir o templo de Deus e o templo do rei. É pouco isso? Salomão recebe a posse, e ao invés de Salomão dizer, agora eu estou tranquilo, hein? Papai deixou tudo para mim, e papai diz que todo mundo agora tem que me obedecer, então agora eu estou de boa. Foi isso que Salomão fez? Salomão assumiu o reino, então agora eu tenho que ser homem, eu tenho que observar o mandamento, eu tenho que entender que como Deus foi com meu pai, Deus também quer ser comigo. O Deus que escolheu o meu pai é o Deus que também me escolheu, e é o Deus que também nos escolheu. E Salomão faz o quê? Então é com Deus. Vamos para o monte, vamos subir até Gibeão, que era um local maior da adoração, onde Moisés tinha colocado, onde tinha esse costume de adorar o Senhor. Amém? E ele sobe naquele monte que era muito alto, Gibeão.
E chegando naquele monte, ele oferece a Deus quantos sacrifícios, quantos holocaustos? Quantos? Eu pergunto aos senhores, naquela época era costume, né? Você imolaram um animal. E vários animais, a Bíblia fala que foram imolados perante o altar do Senhor. Era a forma que o povo buscava, adorava e sacrificava ao nosso Deus. Eu pergunto aos senhores, um sacrifício dá trabalho? Foi difícil para Abraão quando ele teve que sacrificar aquele cordeiro que Deus preparou no dia que ele tinha que entregar o próprio filho, mas só aquele cordeiro deu um trabalho. Você pega ali em Gênesis, vê a história, né, de todos os homens desde o início da Bíblia que vieram sacrificando. Era trabalhoso, você acredita nisso? Salomão começou um reino com um reino forte, sem precisar aparentemente de nada. Salomão oferece 1000 holocaustos a Deus. 1000 holocaustos a Deus, num monte muito alto. Queridos, não importa o tamanho do animal, deu trabalho para subir aquela bicharada. Deu ou não deu? E o rei falou o quê? Quanto que custa tudo isso? Espera aí, vamos preencher um cheque. Cheque não existe mais, gente, espera aí. Vamos fazer um pix, né? Pastor, o que representa hoje aqueles 1000 holocaustos? Eu vou fazer um pix, eu vou fazer uma transferência, eu vou fazer um TED. Salomão falou, eu tenho que ser homem. Então Salomão, ele disse, eu vou. E Salomão esteve presente diante dos 1000 holocaustos. E Salomão adorou ali o nosso Deus. Ele entendeu, eu preciso de buscar a Deus. Meu pai buscou no tempo dele e venceu. Se o meu reino fracassar, a culpa não vai ser do meu pai, vai ser minha culpa. Então eu preciso de Deus. E ele fez isso pedindo, Senhor, eu estou vindo aqui, eu estou te dando isso porque eu quero aquilo. Foi isso? Ele queria a face de Deus, ele queria a presença de Deus, ele queria ver Deus no reino dele. E a Bíblia fala que logo em seguida, depois dele apresentar os 1000 holocaustos a Deus, diz, e em Gibeão, seguindo a leitura, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus, pede o que quiseres que eu te dê. Salomão, você veio até esse monte aqui e não me pediu nada. Salomão, você podia reunir a sua cúpula ali e começar a dar ordens, distribuir trabalhos. Aquilo que você viu seu pai fazendo, você poderia simplesmente replicar. Você poderia chamar os homens de confiança e falar, olha, cada um continua do mesmo jeito, está tudo certo. Time que está ganhando, não se... Eu não entendo de nada, vamos aqui tocar do jeito que está, e Senhor, vai abençoando aí. Foi isso que ele fez? Eu tenho que assumir o meu sacerdócio. Eu tenho que buscar a Deus. Quem sabe você está esperando muito nos outros. Quem sabe você está sendo a frustração da sua própria vida por não ter iniciativa. Por não entender que quando Deus te resgatou, não foi um fim. Não foi, querido. Quando Deus te resgatou, foi só o início. Deus quer mais de você hoje. Deus quer mais de mim. Deus quer mais do seu povo. Ele quer um povo que 100% entenda: eu sou o rei, eu sou o sacerdote, mas que não faz a minha vontade, mas que não faz, isso não para o meu ego. Eu represento Deus aqui na terra. Salomão entendeu isso. Deus aparece para ele em sonhos à noite, naquele mesmo monte, no lugar de tanto sacrifício. Deus aparece para ele e fala: Salomão, pede o que quiser que eu te dê. Eu vou resumir, o texto é longo, você conhece parte dessa história. Salomão fala: o que eu poderia pedir ao meu Deus? O Senhor foi tão bom com meu pai. O Senhor é um Deus beneficente, o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso. Deu para o meu pai um reino tão grande, que homens que não pode contar. E eu sou tão jovem, tão imaturo, eu não sei nem entrar e nem sair nesse reino. Senhor, então eu quero só uma coisa. Versículo 9 diz, 1 Reis 3, 9: a teu servo
pois dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? O que eu vou pedir, meu Deus, para o Senhor? Depois de ter feito tanto pelo meu pai, tanto pelo meu povo, pelo povo que eu habito, e eu sou tão jovem que eu não entendo nada de governo, eu não entendo nem como entrar e nem como sair desse lugar. Senhor, eu te peço uma coisa, me dá um coração com entendimento, com discernimento, para que eu saiba interpretar o certo e o errado, para que eu possa tomar as decisões corretas. Porque quem pode julgar um povo tão grande assim, a não ser o Senhor? É o nosso momento, queridos. Deus, Ele não quer igrejas abaladas. Deus não quer famílias abaladas. Deus não quer casamentos abalados. Deus, Ele te chamou para que tudo aquilo que você tem, tudo, aquele filho, aquele marido, aquele lá mesmo, Deus quer que tudo venha refletir a bondade, a misericórdia, venha refletir o reino de Deus aqui na terra. Deus quer que tudo venha refletir o reino de Deus aqui na terra. Resumindo a história para nós orarmos, logo depois de Salomão fazer esse pedido a Deus, verso de número 12, pula para o verso 12, estou pulando por causa do tempo, irmãos. Diz assim: eis que fiz, Deus falando com Salomão, segundo as tuas palavras. A Bíblia diz que aquilo pareceu bom ao ouvido de Deus aqui. O pedido que ele fez foi bom, Deus se agradou. E Deus, ele disse: eis que fiz segundo as tuas palavras, e eu te dei um coração tão sábio, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também até o que você não pediu, aquilo que você não pedistes, te dei, assim riquezas como glórias, que não haja teu igual entre os reis por todos os seus dias. Olhe para mim, esse é o Deus que escolheu Salomão, esse é o Deus que escolheu Davi, e esse é o Deus quando que ninguém acreditava em você, te transportou, te colocou na presença dele, e está dizendo agora: eu quero te usar, eu quero que você me represente, eu quero que você leve a minha bondade, eu quero que você leve a minha misericórdia, o meu amor. Eu quero poder usar os seus pés, eu quero poder usar as suas mãos. Deus dizendo: eu quero poder usar a sua boca. Deus dizendo: eu quero te usar para que através de você a sua família me conheça, a sua vizinhança me conheça, a sociedade onde você mora, o seu trabalho me conheça. Deus nos chamou, queridos, para sermos reis e sacerdotes desta geração. E você precisa de fazer somente o que Salomão fez: entender a responsabilidade e correr para perto do seu Deus. Eu preciso de Deus, queridos. Nós precisamos de Deus. E quando temos essa certeza que precisamos e o buscamos, respeitando o manual dele, que é tão simples, é tão gostoso de aprender, quando entendemos isso, por onde quer que você se volte, por onde quer que você passe, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Como diz o Senhor, nós somos o bom perfume de Cristo. Amém.
Se essa mensagem te edificou e você sente no coração de abençoar essa obra, seja um parceiro da IBN Ribeirão Preto. Ajude-nos a espalhar as boas novas que Cristo nos traz. WhatsApp para contato 16 99991 8115. Para doações, Pix 42 269 135/1000contra-05. Siga também no YouTube o canal William Sodré e Instagram @Pastor William Sodré e @IBN Ribeirão Preto. Deus abençoe!